Olá, minha gente, boa tarde. Boa tarde, então. Pois é, o Supremo Tribunal de Justiça, por seus pares, fizeram a votação do habeas corpus que foi impetrado pela defesa do... eu não sei do que chamá-lo, né? Mas, assim, do futuro presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e postulante a, a cargo eletivo, né, porque ele se postula à presidência da República, mas ele é um futuro presidiário de fato. Pelo menos, talvez não por muito tempo, uma vez que ele é que nem bagre ensaboado. Você pega o bagre, mas você não consegue segurá-lo, né? Porque ele se debate, ele escorrega, enfim, ele consegue escapar de tudo quanto é jeito. Então pode ser que ele ainda consiga alguma coisa agora no Supremo Tribunal Federal. Apesar de que os votos do Supremo Tribunal de Justiça foram bastante embasados, inclusive citando casos de outros casos em que os próprios ministros do STF já deram votos que foram contrários à emissão do habeas corpus em outras circunstâncias bastante parecidas. Muito bem. A alegação do apedeuta, aliás, melhor dizendo, a alegação dos advogados de defesa do apedeuta, Cristiano Zanin Martins, Sepúlveda Pertence, et caterva. No caso, eu chamo-os de caterva porque estão trabalhando a soldo de criminoso, sabendo que o criminoso não tem dinheiro para lhes pagar, quando o honorário deles é a peso de ouro. Então é claro que eles não estão trabalhando de forma transparente para com a população. Eles estão trabalhando a favor de seus bolsos, tá? Então, para mim, é caterva, sim. Posso até vir a responder por isso, sem o menor problema. Agora, eles estão vendendo, eles estão me parecendo advogados de porta de cadeia, tá? Porque estão trabalhando nesse sentido. Mas o habeas corpus que eles impetraram junto ao STJ dizia que o indivíduo em questão é um homem de idade, que o indivíduo em questão não oferece risco a ninguém, porque é um homem pacato, né? Um cidadão pacato. Tudo o que ele, digamos, fez, porque transitou em julgado, então o que ele, aspas, teria feito, aspas, no entendimento deles, teria feito sem constrangimento e sem ameaça e sem prejuízo assim à vida de ninguém. Bom, primeiro lugar, questão da idade. Ora, tem gente muito mais velha preso. Maluf é um caso exemplar, inclusive, da situação. E está preso. Segundo lugar, ele não coloca ninguém em risco, aspas, e aí tem que colocar umas aspas bem grandes. Por quê? Porque o roubo ao erário tira dinheiro da segurança, da saúde, da educação, enfim, de tudo. Todas as crianças estão comprometidas com sua saúde, com sua educação, com sua segurança, já comprometidas por muito e muito tempo, uma vez que esse canalha, esse sem vergonha, esse vagabundo e sua caterva e sua quadrilha desviaram todo esse dinheiro que desviaram. Então ele oferece risco, sim, e risco muito alto, e risco muito sério. Outra coisa, ele não, supostamente tudo que ele fez não trouxe perigo a ninguém. Como não trouxe perigo a ninguém, isso é uma arma
como se você estivesse brincando com uma arma que eles chamam de roleta russa, com uma bala na agulha e disparando contra a própria cabeça. Da onde que isso não oferece risco? Aonde que não está o risco iminente aí? Ou seja, esse cara tem que ser preso e trancafiado e ser jogada fora a chave. Não só ele, como seus pares. Porque colocaram em risco os últimos 30 anos de desenvolvimento do Brasil e os futuros 50 anos. Com todo esse desvio, eles destruíram a nossa nação, tiraram o emprego de muitos, lançaram muitos jovens à droga e à prostituição por conta da sua ideologia nefasta, que só quer a destruição do país, a destruição da educação, a destruição dos nossos conceitos básicos que formam a nossa sociedade. Então, ele não pode ficar livre em hipótese alguma, de jeito nenhum, apesar de que ele tem muitos cupinchas ainda instaurados nos altos gabinetes, como Lewandowski, como Dias Toffoli, como o próprio Marco Aurélio Mello, agora parece estar se mexendo no sentido de liberá-lo, de liberá-lo da cadeia, e etc. Então, isso daí tem que ser bloqueado imediatamente. O primeiro que votar a favor desse cara vai ter que ser preso imediatamente pelo Supremo Tribunal Militar. Os militares têm que tomar Brasília. Os militares têm que destruir todas essas porcarias que estão ali, STF, OAB, CNBB, Rede Globo de televisão, tudo isso, porque tudo isso está mancomunado a destruir a nossa nação, a destruir a família, a destruir os conceitos básicos que nós temos para a manutenção da lei e da ordem. Não tem outro meio. Eu estava lendo hoje ainda acerca dos criminosos lá no Rio de Janeiro, na Rocinha, de desafiarem o Exército, porque o Exército não consegue controlar aquilo lá, porque lá quem manda é eles. É isso que esse STF, essa OAB, esse CNBB estão conquistando para a nossa nação. Um desfavorecimento das nossas forças, sejam elas Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil ou Exército, não importa quem seja, estão sendo denegridas a imagem de cada um desses órgãos por conta do próprio trabalho que faz essa Suprema Corte e a OAB e CNBB e etc. Quer dizer, nós temos que conter esse crescimento, esse desmando todo. Nós, que somos a camada pensante da sociedade, sabemos que o Exército, de certa forma, está quase a enxugar gelo no Rio de Janeiro. Sim, está quase a enxugar gelo no Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque não tem voz de comando, não do Exército. O Exército em si sabe o que fazer, mas a OAB, a CNBB, o STF, o próprio Michel Temer, que foi quem delegou a intervenção federal ao Rio de Janeiro, não deu autoridade suficiente para que seja feito o trabalho como tem que ser feito. E o trabalho que tem que ser feito não é recepcionar bandido com rosas e flores. Não, de maneira alguma. Se você está indo para a guerra, você tem que ir municiado para a guerra. Você não pode ir para a guerra com rosas e flores. Você não pode ir para a guerra segurando livrinhos de poemas. Você não pode ir para a guerra com uma clarineta para tocar uma bela canção para o teu inimigo. Não adianta. Você vai para a guerra municiado com arma, com munição suficiente para
se for o caso, derrubar o teu inimigo. Você tem que ir à guerra para derrotar o teu inimigo. Você não pode ir à guerra esperando que o teu inimigo vá te olhar e dizer, ó, coitadinho dele, ele veio sem munição, então eu vou ter pena dele. Eles não vão ter pena de você. Quando muito, eles vão pegá-lo como escravo e vão tratá-lo como escravo e vão escravizar a você, a tua mulher, a teus filhos, a tua casa, a tudo o que você pensa, porque eles não têm pena de você. E nossa sociedade está à beira de um colapso, está à beira de uma guerra civil. Por quê? Porque nós não temos mais poder de comando, porque nos foi tirado o pátrio poder de dentro da nossa casa. Se teu filho chega e reclama de alguma coisa que você fez, você corre o risco de ir preso. Então o pátrio poder tem que ser devolvido para que você possa corrigir o teu filho e não ter que chorar quando ele estiver atrás das grades. Esse é o problema da nossa nação. Nós estamos com esse problema, e esse problema é um câncer que está tomando conta da nação, virou metástase, está dominando todo o corpo, todo o tecido social, e nós não temos mais o que fazer, porque nós temos que pedir, por favor, para a OAB, para a gente poder prender um delinquente, para poder prender um meliante. Desde quando isso é aceitável? Desde quando isso é moralmente aceitável numa sociedade que se preze? Nós temos que entender que nós não podemos mais auxiliar ao delinquente. Nós temos que, infelizmente, ele delinquiu, ele tem que cumprir a sua pena para com a sociedade. É a única forma dele entender o quanto isso vai pesar para ele. Do contrário, ele vai delinquir de novo, porque ele sabe que ele vai lá, passa 2 horas em cana, sai e ainda vai processar a polícia, o juiz e etc. Como fez o delinquente Mor, o apedeuta, ao processar membros do Ministério Público, ao processar jornalistas que falaram dele, ao processar pessoas, membros da sociedade, que não são delinquentes e que estão apenas mostrando a sua delinquência claramente nas mídias. Eu não tenho nada a ver com o fato de ele ter delinquido. Ele foi quem delinquiu. Portanto, ele tem que pagar pelo crime. E essa história de que bandido não pode ser filmado, não pode ter sua cara exposta, não pode ser escrachado, não pode ir preso, não pode ser algemado, isso tem que acabar. Nossa sociedade precisa ter os meios de contenção da violência, de contenção do crescimento da violência no nosso meio. Pense nisso. Um grande abraço, ajudem a divulgar, clique ali em gostei se gostou, ou em não gostei se não gostou, não tem problema, pode não gostar, fique à vontade, não goste, comente também, critique também, mete o pau também, não tem problema nenhum. Tá? Alguns comentários muito ruins eu tiro de circulação, não por nada, é porque são comentários tão baixo nível que não convém nem mantê-los. Tá? Agora, se você tem um comentário inteligente criticando, faça-o, seja bem-vindo. Tem muitos comentários que me criticam e que eu vou lá e curto. Por quê? Porque eu acho que são válidos. Pense nisso. Grande abraço.